Estamos de volta, portanto, com o Direto do Plenário, já com imagens da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Declaro reaberta a sessão e vamos, então, agora tomar os votos relativamente ao recurso extraordinário 773992. Já votaram o ministro Dias Toffoli, que se pronunciou pela improcedência, o ministro Roberto Barroso pela procedência e o ministro Marco Aurélio pela procedência, aliás, na verdade, pelo provimento. Não se trata de uma ADI. O relator improver, o ministro Roberto Barroso dá provimento, o ministro Marco Aurélio dá provimento. O ministro Teori Zavascki, como vota Vossa Excelência? O alongado e rico debate que antecedeu a esse nosso intervalo mostra como ficou conflituosa essa questão do serviço postal, natureza do serviço postal depois da Constituição de 88, e também a natureza jurídica da própria instituição que explora esse serviço, que é a EBCT. Nós temos muitas questões a respeito disso. Eu me lembro ainda como juiz lá do TRF, numa época que se discutiu a questão da recepção ou não pela Constituição de 88 do Decreto-Lei 509, especialmente no artigo 12, que conferia à EBCT uma série de privilégios de natureza material e de natureza processual. Na época, eu advogava nos meus votos a não recepção, justamente porque me parecia que uma empresa pública com a configuração da EBCT não tinha essa configuração que compatibilizava esse tipo de privilégio. Todavia, esse assunto foi resolvido de modo diferente pelo Supremo Tribunal Federal. A questão aqui também é semelhante. Nós temos ricos argumentos em ambos os sentidos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, já demonstrou muito bem o relator, estabeleceu uma linha de entendimento. Essa linha, no meu entender, deve ser prestigiada, porque qualquer decisão em outro sentido, nesse momento, poderá, daqui a alguns anos, renovar, reacender a questão e, quem sabe, voltar tudo no sentido diferente novamente, dependendo da convicção pessoal de cada um dos juízes que virão a essa corte. De modo que eu, mesmo ressalvando o meu ponto de vista pessoal, que rigorosamente seguiria em outro sentido, eu vou acompanhar o relator para prestigiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos limites, na configuração que estabeleceu o ministro relator para o caso. Esse é o meu voto. Pois não. Ministra Rosa Weber, como vota? Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, ao eminente ministro Luiz Roberto, e me reporto ao voto que proferi nesse plenário, ao julgamento do RE 601.392, oriundo do Paraná, relativo ao ISS, onde votei no sentido de reconhecer a imunidade recíproca, no caso, de forma ampla, abrangendo tanto os serviços postais exclusivos quanto os concorrenciais, dando prioridade ao fundamento da integração nacional enquanto projeção do princípio federativo. Estou acompanhando o eminente relator e votando no sentido do desprovimento do recurso extraordinário. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu também, pedindo vênia à divergência, eu gostaria apenas de relembrar que o Supremo Tribunal Federal foi além da regra constitucional para extrair que o regime jurídico da empresa brasileira de Correios Telégrafos foi assemelhado ao regime autárquico, exatamente em razão dessa imposição constitucional do exercício de uma atividade
monopolizada e não absolutamente deficitária. Então, essa foi a razão. Por outro lado, como destacou o ministro Teori, nós estamos no âmbito da discussão do IPTU sobre o patrimônio, e é o que diz a Constituição Federal, que a imunidade sobre o patrimônio, a renda, e aqui é sobre o patrimônio, e presume-se que a empresa de Correios e Telégrafos utilize o seu patrimônio imóvel, IPTU, para o exercício da sua atividade fim, que é monopolizada e deficitária. E essa foi a razão pela qual o Pleno entendeu efetivamente de aplicar a imunidade constitucional a essa empresa. Então, esse compromisso é um compromisso bastante restrito em razão do imposto que ora se trata. E eu acompanho o relator. Pois não, o ministro Marco Aurélio já votou, dando provimento. Ministro Celso de Mello com voto. Perdão, ministra Carmen. Presidente, eu também peço vênia aos eminentes ministros Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso para acompanhar o relator pelos fundamentos que foram por ele expendidos e também me manifestei, tal como afirmado pela ministra Rosa Weber, no recurso extraordinário 601-392, exatamente nesse sentido. Ali eu ressalvava apenas a questão referente a bens que não cumpriam a finalidade, entretanto, aqui isso não está posto em questão, uma vez que se trata de imóveis. Por isso que eu estou, no caso, negando provimento ao recurso, presidente. Pois não. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também peço vênia aos eminentes ministros Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso, não obstante a excelência e a riqueza dos argumentos veiculados em suas manifestações, para acompanhar o douto voto do eminente ministro Dias Toffoli. Eu farei incorporar a esse meu voto, senhor presidente, as razões que produzi em acordos de que eu próprio fui relator, um dos quais neste egrégio plenário, no agravo regimental no RE 363-412 e no referendo em ação civil originária 803 de São Paulo. Em consequência, eu nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Salvador. Pois não. Eu também vou pedir vênia divergência e digo que até ensaiei um movimento no sentido do voto do ministro Barroso e do ministro Marco Aurélio na DPF 46, em que eu buscava fazer uma distinção entre os serviços prestados pelo Correio, que tinham natureza eminentemente pública, e outros que tinham um caráter econômico. Mas, como fiquei vencido naquele momento e a jurisprudência acabou se consolidando no sentido de entender que, sim, o Correio exerce um monopólio e que há extrema dificuldade de se fazer a distinção entre esses dois tipos de serviço, a natureza dos serviços que ela presta, e agora, até vendo da tribuna a manifestação do Dr. Cleucio Santos Nunes, no sentido de dizer que ainda preponderam, do ponto de vista da atividade do Correio, os serviços postais. Então, eu vou acompanhar o relator também para negar provimento e, de certa maneira, prestigiar a jurisprudência que se consolidou na Casa neste mesmo sentido. Proclamo o resultado e anuncio que negaram provimento ao recurso extraordinário do município de Salvador, vencidos os eminentes ministros Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello. Eu vou chamar duas ações diretas de inconstitucionalidade, que são de relatoria da ministra Carmen Lúcia, dizem respeito àquela questão das farmácias, que nós já decidimos aqui reiteradamente. Então, a primeira delas é a ação direta de inconstitucionalidade 4950, que vem de Rondônia, sendo relatora a eminente ministra Carmen Lúcia, o requerente é o Procurador-Geral da República e, enfim, a ação foi movida contra a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E chamo também a ação direta de inconstitucionalidade 4957, de Pernambuco, também o Ministério Público é o requerente,
e no outro polo figura o Governo do Estado de Pernambuco e também a Assembleia de Pernambuco. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, como Vossa Excelência acaba de anunciar, nos dois casos, se tem exatamente a questão já resolvida por este Supremo Tribunal em numerosas ações nas quais se tem o questionamento de legislação sobre a possibilidade ou não de comercialização de produtos não farmacêuticos e prestação de menor complexidade por farmácias e drogarias. Em todos esses casos, os ministros relatores têm se limitado a reafirmar a jurisprudência que se sedimentou no sentido de julgar improcedente as ações, exatamente porque se tem praticamente a repetição. No caso da 4950, o governador, em suas informações, alegou a impossibilidade dessa matéria ser tratada, porque seria a inconstitucionalidade seria indireta. Entretanto, como já se afirmou aqui, se tem realmente o cotejo entre a lei impugnada e a Constituição, razão pela qual, nos dois casos, eu estou julgando improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, presidente. Pois não. Estão todos de acordo? Julgaram, portanto, improcedente por votação unânime. Ministro Marco Aurélio. E temos procuradores da Fazenda presente aguardando e também advogados de fora. O recurso extraordinário, do qual eu sou o relator, 590809, e está com um pedido de vista para a ministra Carmen Lúcia, que devolveu o processo em 11 de setembro último. Pois não. Eu não sei se haveria espaço para nós apreciarmos esse recurso. Vossa Excelência sabe que nós temos uma sessão administrativa ainda hoje, marcada para as 18 horas. E a impressão que eu tenho é que a matéria compreende debates mais aprofundados e eu tenho a impressão que em 10 minutos nós não terminaríamos este voto a tempo de, esse julgamento a tempo de fazermos a administrativa. Sei também que nós temos hoje sessões ou atividades no Tribunal Eleitoral, pois estamos em plena época de campanha. Então, ministro Marco Aurélio, eu, como condutor dos trabalhos, eu me permitiria, talvez, transferir isso para a data mais oportuna a ser acordada com os eminentes colegas. Aí sairia da pauta. Só para os advogados não estarem se deslocando a Brasília, né? Numa esperança vã de verem julgado a continuidade do julgamento. Não, ministra Carmen, Vossa Excelência, pode ser amanhã, então continua pautado para amanhã. Pois não. Eu vou chamar duas ações diretas de inconstitucionalidade com liminares já deferidas. A primeira é a ação direta de número 4.369, que procede de São Paulo, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio, requerente à Associação Brasileira de Concessionários de Serviço Telefônico Fixo Comutado, Abrafix. Não há sustentação oral, a liminar já foi deferida pelo plenário e Vossa Excelência está com a palavra. Lei local proibindo na telefonia a cobrança pela assinatura básica mensal. Estou, presidente, acolhendo o pedido formalizado na inicial da ADIM para julgar procedente, portanto, esse pedido, e declarando a inconstitucionalidade da Lei 13.854, de 2009, do Estado de São Paulo, fazendo referência a precedentes do plenário. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 3.847, Santa Catarina, relator ministro Gilmar Mendes, e a ação direta de inconstitucionalidade 4.478, relator ministro Carlos Aires Brito, também em pronunciamento do plenário. Como voto? Então, o ministro relator está julgando procedente e confirmando a liminar. Consultos pares, todos de acordo. Então, julgaram procedente por unanimidade. Chamo agora uma ação direta de inconstitucionalidade, também com liminar deferida, dessa feita o relator eminente, ministro Teori Zavascki,
O feito procede de Santa Catarina e o requerente é o governador do Estado de Santa Catarina. Uma ação direta, senhor presidente, promovida pelo governador do Estado contra a validade constitucional da Lei Estadual 10.076 de 96, que tornou sem efeito todos os atos, processos ou iniciativas que tenham gerado qualquer tipo de punição a servidores civis e militares pertencentes à administração pública direta, fundacional, autárquica do Estado de Santa Catarina, em virtude de participação em movimentos de cunho reivindicatório ou manifestações de pensamento. A liminar foi deferida em 96, portanto, se trata de uma liminar de quase 20 anos, com o seguinte fundamento na emenda: plausibilidade do fundamento da inconstitucionalidade formal, dado tratar-se de lei que dispõe sobre servidores públicos, que não teve a iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual, como exigido pela norma do artigo 61, parágrafo 1º, 2c da Constituição, corolário do princípio da separação do poderes e observância obrigatória pelos Estados-membros na forma do artigo 11 do ADCT 88. Foi deferida a liminar, o parecer é pela procedência. O meu voto segue basicamente essa orientação da liminar para julgar procedente, senhor presidente. Pois não. O ministro relator julga procedente também, nos termos da liminar já deferida, consulta os pares, não há divergência. Pois não. Fiquei vencido quando apreciamos o pedido de concessão de medida cauteladora e fiz ver à época que nos defrontávamos, como nos defrontamos agora, com uma lei que, em última análise, versa a anistia. E fiquei vencido, é certo, na companhia honrosa do ministro relator, Ilmar Galvão, Maurício Correia, Francisco Rezec, e do presidente, ministro Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Continuo convencido de que não houve invasão pela Assembleia Legislativa, da área reservada constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo e que, portanto, o caso não requer ou não encerra a iniciativa privativa do Executivo. Lei que verse anistia pode ter início em termos de projeto na Casa Legislativa. Eu me reporto ao voto e julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Pois não. Então, proclamo o resultado por maioria. Ministro. Eu estou acompanhando integralmente o ministro Theory, que apenas não é uma proposta, mas uma cogitação. Essas liminares, sobretudo as concedidas a 5, 10, 15 anos, a gente poderia, e há muitas no estoque, cogitar de, eventualmente, uma emenda regimental em que, se o relator fosse encaminhar no sentido de manutenção da cautelar concedida, passados 5 anos ou mais, que pudesse ser feito em plenário virtual, se for na mesma linha do que já tenha sido decidido pelo plenário. Apenas uma cogitação para amadurecermos a ideia e, eventualmente, consolidarmos no papel. O Ministério Público teria que se manifestar, já se manifestou. Bom, bem, eu, então, peço a Vossa Excelência que talvez possa se encarregar desta minuta de emenda regimental. E nós apreciaremos com muita atenção. Certamente passará pela Comissão de Regimento. Sem dúvida nenhuma. A comissão, nada é alterado no regimento sem que passe pela comissão presidida com brilho por Vossa Excelência. Renunciar a fazeres. Mas ser colocado em segundo plano a comissão que presido, eu deixaria essa comissão. Jamais foi e no meu mandato jamais será. Nós temos alguns votos vistas e o relator... Não proclamei? O seu? Eu tive a impressão que proclamei. Bem, verdade, é porque houve uma divergência. Por maioria, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo eminente ministro Theory Zavascki, vencido o ministro Marco Aurélio.
Apenas, ministro Marco Aurélio, apenas para esclarecer, porque as iniciativas de reforma de regimento podem partir de qualquer ministro, que nós estamos desaguam necessariamente... vivenciando uma quadra de perda de parâmetros, abandono a princípios, o dito passa pelo não dito, certo pelo errado. Daí a colocação que eu fiz. Bom, não na minha presidência, senhor ministro Marco Aurélio. Na minha presidência, nós observamos a liturgia rigorosamente. Propôs alterações regimentais como se isso pudesse ser implementado de imediato em sessão plenária. Pois não. Bem, então, o ministro Dias Toffoli está com vista em 3 processos. Temos alguns minutos ainda. O primeiro no mandado de segurança 25399, que procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio, e já não houve nenhum voto proferido ainda, segundo consta aqui, mas o ministro Toffoli pediu vista antecipada, então Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator para conceder a ordem. Não sei se é necessário rememorar. É a questão de médicos no Tribunal de Contas da União, aquela questão relativa a ter a jornada. São aqueles anteriores, não é, ministro? Exatamente. Que Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência enfatizava, inclusive então, na sessão anterior, são médicos que ingressaram num determinado regime, é isso? E depois que se impor a eles um horário diferente. Eu digo aqui, comungo do entendimento do relator quanto à inexistência da decadência do direito do impetrante, e aí, então, também afasto a decadência. Do mesmo modo, manifesto minha concordância quanto ao objeto da impetração, no sentido de que eventual revisão de benefícios dantes concedidos a servidores no âmbito da administração pública e particularmente no TCU, deve ser precedida da necessária oitiva do interessado para a apresentação da defesa administrativa. A questão restou, inclusive, definida por esta Corte quando o julgamento do RE, e aí cito um precedente. Consoante decidiu-se, portanto, em sede de repercussão geral, a partir da promulgação da Constituição de 88, que erigiu a condição de garantia constitucional do cidadão direito ao contraditório, em ampla defesa, e aí eu cito os precedentes. E aí, ponderações que eu já fizera em outro voto, e aqui, então... Vossa Excelência está concedendo, portanto. Exatamente. Né? A questão relativa trata-se de averbação de tempo de serviço prestada em função comissionada. Não é aquela dos médicos, não. Pois não. Ela está, acho que, para amanhã. A matéria, acho que é conhecida da Corte, nós acabamos de julgar uma Mas é o direito ao questão. contraditório, exatamente. Estamos concedendo a divergência? Não há divergência? De acordo. Todos de acordo, esse é o resultado tomado à unanimidade. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está com vista no mandado de segurança 25.561, que vem do Distrito Federal, também o eminente ministro Marco Aurélio é o relator, no caso impetrante, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Aqui o eminente relator, embora no primeiro passo havia concedido a liminar, no julgamento em plenário, entendeu não estar presente o direito líquido e certo que alegam possuir. E eu estou a acompanhar Sua Excelência. Mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal e Associação Nacional dos Peritos Criminais, contra acordo do Tribunal de Contas, consistente na aprovação de ordem para que a parcela denominada gratificação de atividade pelo desempenho de função fosse retirada dos proventos de associados seus, por entender que essa não poderia ser paga cumulativamente com parcelas de 10º ou 5º que tais servidores já estariam recebendo. E eu corroboro as posições já externadas quanto à matéria preliminar, pois entendo que as impetrantes têm legitimidade para interpor o presente mandamos, ainda que em benefício de interesses de apenas a parte de seus associados, pois se trata de algo inerente à própria existência de associações, consistente na defesa do vencimento de parte dos seus integrantes. Nesse sentido, e aí cito precedentes, digo que não há que se falar em decadência, e trago, então, em meu voto, que fiz distribuir, as razões. E, no que tange a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, concordo com o eminente relator quando afasta tal assertiva, pois isso efetivamente não se verifica no caso presente, dada a ressalva expressa feita pelo acordo do Tribunal de Contas, no item 9.2 daquela decisão, no sentido de que a determinação de suspensão se limita às hipóteses em que ainda não tenha ocorrido a apreciação da legalidade de atos concessivos de aposentadoria ou pensão.
Diga-se ainda, ademais, que assim dispõe a súmula número 3, que eu transcrevo. Digo que concordo também com o entendimento, então, expresso pelo relator, quanto à alegada impossibilidade de desconto parcelado de valores tidos como indevidamente pagos, pois efetivamente não consta do acordo atacado ordem nesse sentido. Então, como não havia ordem nesse sentido, Sua Excelência não atendeu a esse pedido. E, enfim, eu teço outras considerações e termino, então, por acompanhar o eminente relator, votando no sentido da denegação e, então, da prejudicialidade da cautelar anteriormente deferida. Consultos pares. De acordo. Não há divergência. Esse é o resultado por unanimidade. Há um último pedido aqui formulado, enfim, pelo ministro Toffoli, tendo em vista, inclusive, porque seu voto é sucinto, um referendo na medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4.663, vem de Rondônia. Ministro Fux é o relator, o requerente é o governador do estado de Rondônia. O ministro Fux concedeu a medida liminar, trouxe a de referendo, eu pedi visto. Era uma discussão sobre a impositividade do orçamento ou não. O chamado orçamento impositivo. Aí já se exauriu o exercício. Isso em relação à LDO para o ano de 2012. Como o exercício já se exauriu, eu estou então propondo, e parece que o eminente relator se põe de acordo, ela está prejudicada. De acordo. Prejudicado o referendo ou a própria ação? Não, prejudicada a ação. A própria ação. Todos de acordo? Então, julgaram prejudicada a ação por unanimidade. Então, declaro encerrada a sessão, agradeço a presença de todos e convoco aqueles que puderem para que compareçam à rapidíssima sessão administrativa que teremos em meu gabinete, em nosso gabinete da presidência, e como habitualmente sempre se fez. Encerrada a sessão plenária, também encerra-se por aqui o direto do plenário de hoje. Amanhã, encontro marcado às 14h com mais uma sessão plenária que você acompanha ao vivo. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.